O artigo que eu e o Ribas nós vamos apresentar tem o título de Mesacessibilidade orientada ao transporte público e ao não motorizado com foco no desenvolvimento equilibrado e autônomo. Os autores são André Justino Ribeiro Melo e a Érica Cristine Knaib. Antes de tudo, os autores destacam que é válido fazer uma breve distinção entre os níveis microscópico e mesoscópico. Eles vão se complementar de certa forma, porém, em termos de extensão territorial, a escala mesoscópica tende a ser maior que a microscópica, e essa diferença vai fazer com que os requisitos para uma boa acessibilidade também sejam distintos. Na escala mesoscópica, os requisitos para uma boa mesacessibilidade contemplam prioritariamente autonomia local. Segundo Gordon et al., 1989, à medida que os bairros, regiões administrativas ou mesmo municípios da periferia metropolitana vivenciam uma boa acessibilidade, há a criação do alicerce necessário para aumentar a eficiência local e a equidade global. Portanto, essa autonomia deve ser vista de duas maneiras: pelo aspecto da articulação com o território, por meio de uma infraestrutura de transporte coletivo que seja suficiente e de qualidade, e também pelo aspecto da oferta de atividades necessárias ao cotidiano dos indivíduos, pois a proximidade das atividades com as moradias vai se mostrar relevante em termos locais, favorecendo o deslocamento a pé. Em contrapartida, a gente também tem a autonomia atrelada ao uso do solo, que é resultante de uma configuração que combina os 5 Ds: densidade, diversidade, desenho urbano, destino acessível e disponibilidade de transporte público. Segundo o Translink 2010, as altas densidades são importantes porque geram o suporte necessário para o transporte público ser mais eficiente, enquanto a diversidade está relacionada à combinação e à complementariedade apropriada de imóveis, comércio, serviços, entre outros, permitindo que as pessoas consigam atender a maioria de suas necessidades diárias nas proximidades de suas residências. Então, a combinação dessas vai influenciar nos destinos acessíveis por meio do tipo e da quantidade de atividades disponíveis em um entorno. E o desenho urbano, por meio de uma configuração física da malha viária, favorável aos ciclistas e aos pedestres, é capaz de estimular deslocamentos não motorizados com maior segurança para a população. No artigo, os autores também vão trazer uma caracterização da mesacessibilidade. A escala mesoscópica ela vai combinar alguns elementos da macro e da microescala. Da macroacessibilidade vai manter a importância de que cada localidade esteja integrada ao território para que haja equidade. E da microacessibilidade ressalta a importância do ambiente construído favorável aos deslocamentos ativos para o alcance das atividades diversas. Apesar da escala mesoscópica ainda ser pouco utilizada, talvez pela ausência de uma definição mais clara, segundo os regras 2005, as redes de mesacessibilidade estão relacionadas à integração de zonas funcionais intra-urbanas e ou à ligação de diferentes regiões do tecido urbano, como os bairros, segundo o Folador 2011. Por exemplo, levando-se em conta a conectividade das vias, assim como a permeabilidade da rede para diferentes modais, de acordo com Jones e Lucas, 2012. O artigo também traz o diagrama da autonomia local proposto, que apresenta tipos de autonomia que uma localidade pode vivenciar. Segundo Talavera e Valenzuela, 2014, destacam que a falta de uma oferta de transporte público adequada às necessidades, assim como baixa oferta de atividades ligadas a um desenho urbano desfavorável à caminhada e ao uso de bicicleta, ocasionam total falta de autonomia. E ainda pior, um isolamento em relação ao espaço metropolitano e local, a falta de acesso a emprego e serviços diversos. Esse contexto é um forte motivador para a intensificação do uso de modo motorizado individual de transporte. Olá, irei falar sobre a caracterização e análise dos indicadores com foco no papel da mesoacessibilidade. Vamos lá. São áreas superpopulosas, sistemas de transporte não integrados e baseados nos modos rodoviários, redes viárias especializadas e insuficientes para atender
as necessidades locais e alimentar as estações de rede estruturante e desbalanceamento espacial entre moradia e emprego são alguns dos elementos presentes nos países em desenvolvimento que trazem desafios para a formação e implantação de planos de mobilidade, segundo Mello 2015. Bom, o modelo de Shen de 99, seguido por Kabawata 2003, Sanches 2004 e Granges 2010, utiliza-se de medidas de acessibilidade por automóvel, como iremos ver na equação 7.1, e por transporte público, como iremos ver na equação 7.2, avaliando a proximidade entre localidades com base no tempo de viagens requerindo modal, velocidade versus distância. Bom, agora irei falar sobre o modelo de Van Wee, 2001, que ele propõe um indicador que inclua tantos componentes de competição que expressa a taxa entre o número de empregos e o de trabalhadores, como o volume, conforme é apresentado na equação 7.3. Bom, segundo Matas, 2010, calcula o emprego, o potencial para zonas residenciais, vislumbrando os impactos do transporte público inadequado por meio de um tempo de deslocamento sobre os resultados de empregos, conforme a equação 7.4. E a variável emprego se dá pelo total de empregos localizados em cada zona, segundo o grau de instrução requerido, como mostra a equação 7.4. Segundo Reggiani, 2011, vem a acessibilidade com um potencial para oportunidades de interação com atividades. De acordo com a equação 7.5, a acessibilidade é explicada pela soma das atividades econômicas, emprego, por exemplo, D1, DJ, descontadas por um fator não linear, que é igual à função de infinito por Czão, que é a função dos tempos / custos de viagem, moradia, emprego, que é o C, Zão e J, enquanto o parâmetro alfa expressa a sensibilidade ao tempo curto. Segundo Bocarejo e Oviedo, 2012, incluíram em seu indicador, a equação 7.6, uma função de impedância que ela é composta pelo tempo gasto nos deslocamentos e pelo percentual da renda gasto com transportes. E com base numa equação derivada do modelo de Hansen, calculam a acessibilidade real, a acessibilidade com base nos padrões internacionais prevalecentes em relação ao tempo e ao custo, e a acessibilidade com base em preferências declaradas por partes da população, e fazem uma comparação entre as mesmas. Na perspectiva de Hu, 2014, a acessibilidade ao emprego do setor censitário IZINHO pode ser encontrada através da soma dos empregos de categorias específicas, ponderadas pela demanda de emprego. Desta forma, as categorias e pela impedância entre IZINHO e J, conforme a equação 7.8. Bom, agora vamos falar sobre os indicadores propostos de mesoacessibilidade em relação com os atributos da mobilidade, Bom, o volume de empregos disponíveis nas áreas estudadas, sem dúvida, é uma variável-chave para lidar-se com a acessibilidade ao emprego e a promoção de uma autonomia local e de dinamismo econômico, social maior. Bom, a medida de densidade do emprego dá conta de um primeiro olhar sobre a localidade, permitindo entender melhor como a distribuição espacial do emprego a partir da equação 7.9. Bom, esse indicador apresenta resultados positivos quanto maior for o valor apresentado, pois indica oferta adequada de emprego para a população local, o que confere maior autonomia socioeconômica, ao mesmo tempo em que reduz a extensão das viagens e a necessidade de deslocamentos motorizados. Segundo Kenneth, 2014, investiga a mesoacessibilidade por transporte coletivo nas centralidades, aplicando o indicador que denomina a densidade de oferta de transporte público coletivo, obtido a partir de dados de linhas de ônibus e sua frequência, utilizando setores censitários,
comunidades de análise conforme a equação 7.10. Bom, segundo Henke e Humboldt, de 96, propuseram um índice de disponibilidade do transporte coletivo, uma sigla ITSA, que leva em conta as taxas de frequência de cobertura e de capacidade do serviço. A taxa de capacidade, especificamente como pode ser vista na equação 7.11, engloba elementos como a extensão das rotas de linha de ônibus nos bairros e o quantitativo de assentos disponíveis nos veículos ponderados pela população de cada localidade, verificando-se real capacidade de atendimento da demanda existente. Bom, logo, podemos dizer que, considerando que as escalas global e local, que incluem a acessibilidade nos níveis macro, meso e micro, apresentam demandas distintas em relação à disponibilidade de atividades e serviços, assim como de infraestrutura e transportes, o planejamento e, por conseguinte, a implementação de projetos sintonizados com metas de mobilidade sustentáveis precisam vislumbrar tais diferenças para que possam, de fato, ser traduzidas em potenciais estratégias a serem consideradas. Bom, é isso, galera. Espero que tenham gostado. É o meu vídeo da Carol. Fui!